Estamos na sua presença agora, Jesus, pedindo que o seu poder, Pai, ele se manifeste sobre nós, Pai. Que a grandeza do Senhor, Jesus, ele seja derramada sobre nossas vidas. Que o seu poder, Pai, ele possa entrar em cada casa, em cada lar, em cada família. E esse poder, meu Deus, ele começar a transformar os corações de nossos familiares, nos levando, Jesus, à salvação, nos levando a ter, meu Deus, uma vida na tua presença. Venha tirar de nós, Jesus, toda a carnalidade, tudo aquilo que nos afasta da tua presença, que tira a nossa percepção, que impede-nos de enxergarmos, de sabermos lidar, de falar, meu Deus, com os nossos familiares. Ajuda-nos, ó Deus, a levar a nossa casa ao seu altar. Vai pedindo para Ele: Jesus, eu quero levar minha família ao teu altar. Eu quero levar a minha casa, meu Deus, a santidade, a salvação. Eu quero ver a minha família, Jesus, sendo curada, sendo liberta. Meu Deus, tira de nós, Pai, todo sono espiritual, todo tipo de impedimento que nos leva às vezes até estar confortáveis de ver coisas ruins, coisas que não são boas acontecendo e não nos importando, Pai. Vendo muitas vezes, meu Deus, um familiar doente, enfermo, e estamos, meu Deus, indiferentes em relação a isso. Vendo, ó Deus, um filho no sofrimento, uma filha. Vendo, meu Deus, muitas vezes uma casa sendo destruída, um lar sendo destruído. O pecado, Jesus, tomando lugar, conquistando lugares. Mas venha com o seu poder agora, Deus, e nos liberta, Pai, nos restaura neste momento. Oh, venha derramar do teu poder sobre cada um que clama. Pai, queremos nos ajoelhar agora diante do Senhor. Se ajoelha diante da presença de Jesus. Soberano Deus e Pai eterno, nos prostramos agora, Deus, pela nossa família, Pai, pelos nossos entes queridos. Estamos prostrados porque cremos que o Senhor é um Deus que põe de pé. E às vezes, ó Deus, não é nem a casa que está caída, muitas vezes é o nosso hábito, Pai, que está impedindo. Muitas vezes estamos confortáveis demais em vendo um familiar sendo levado pelo álcool, pela bebida, pelo cigarro, drogas, por vários tipos, ó Deus, de opressão. Às vezes vendo casamentos sendo destruídos, Pai. Ou às vezes um filho doente, enfermo, pré-diabético. Muitas vezes, ó Deus, quase que infartando, quase vivendo uma vida na sarjeta, desempregado. Outras vezes, Deus, em depressão, em opressão. Alguns não conseguindo dormir de noite, quando dorme, Deus, uma noite ruim, uma noite que faz ele acordar pior. E muitas vezes nós estamos indiferentes com tudo isso, Pai, pois não sabemos falar com eles, e ao invés de falarmos de maneira correta, causamos destruição, contenda, desavença. E naquilo que era para nós nos aproximarmos e levá-los mais perto do Senhor, muitas vezes distanciamos eles. Porque nos falta sabedoria, nos falta entendimento. Então venha nos trazer aquilo que é necessário, Deus, para que possamos falar de maneira correta. E possamos levar, meu Deus, a nossa casa ao teu altar. Ora agora, igreja. Apresenta a Jesus agora o teu marido, a tua esposa, teu filho, a tua casa. Apresenta a Ele o teu lar. Peça agora, Jesus, levanta a minha casa.
Se o Senhor tocá-los, se o Senhor abençoá-los, eles estarão de pé. E teremos uma família salva, uma família convertida. Meu Deus, tira esse sofrimento da família, tira esse sofrimento, meu Pai, desse lar. E faça, meu Deus, um povo forte, uma família forte, uma família salva. É o que nós te pedimos, ó Deus, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Podemos sentar em nome de Jesus. Boa noite para quem está em casa também. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Vamos entrar na palavra. Queria que você abrisse a tua Bíblia em Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Estou com calor? Não. Não precisa avisar aí. Já está com muito bronze aí também. Jó capítulo 1, versículo. Vou ler a partir do 3 em diante, tá bom? Achou, diga graças a Deus. Coloque a mão na Bíblia, diga: Pai, meu coração está aberto e pronto para aprender, ouvir do Senhor e ser abençoado em nome de Jesus. Diz assim no 3 em diante: E era o gado, e o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssimos os servos ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia, pois, que no decorrido turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada, para oferecer holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim Jó fazia continuamente. Eu só vou falar uma coisinha aqui, não é a mensagem ainda. Aqui mostra que Jó, ele tinha uma responsabilidade muito grande em relação àquilo que os filhos faziam. Não eram mais crianças, a Bíblia diz que chamava cada um na sua casa, não era? No dia deles ali, e eles convidavam as irmãs e elas iam. Eu já vi senhoras ou pessoas dizerem assim: pastor, meu filho já é de maior, então não é mais responsabilidade minha. Quando a gente fala do mundo espiritual, ainda que ele tivesse 80 anos de idade, se tivesse 100 aninhos de idade, você ainda continua no mundo espiritual com responsabilidade. A Bíblia diz que os nossos filhos são abençoados dentro de nós. Eu não posso ir na casa dele, me intrometer no casamento, nas decisões dele. Mas a obrigação espiritual de orar, de abençoar, de me colocar na presença de Deus em prol deles, ela vai continuar enquanto eu tiver o meu último suspiro. Eu tenho essa responsabilidade. E a Bíblia diz que ele sacrificava por eles, ele buscava por esses filhos. Amém? Então a nossa responsabilidade, ela continua. Deus vai cobrar de nós se nós não fizermos isso. Continuando. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles quem? Satanás, estava ali, ó. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: estou rodeando a terra e passeando por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E então Satanás respondeu ao Senhor e disse: o Jó, porventura, temeria a um Deus debalde? 10. Porventura, tu não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem?
A obra de suas mãos, o que, igreja? E o seu gado está o quê? Aumentando na terra. Essa parte chamou a atenção de Satanás. Quando o diabo te vê jogado, destruído, o diabo não se importa. Quando teu casamento está afundando, quando você está passando um perrengue terrível na tua vida, Satanás não se importa. Porque você está contribuindo com ele. Uma casa fracassada, um lar fracassado, casamento acabando. Isso para o Satanás é maravilhoso. Ele gosta disso. Você está numa sarjeta, ele gosta. Eu falava de manhã hoje. Você já viu mendigo ter dificuldade para arrumar cachaça para beber? Não tem. Aparece. Ele não trabalha, não tem emprego, mas ele tem bebida. Não é assim? Pode observar. Pessoas, você vai lá, Cracolândia, São Paulo, qualquer lugar, eles não estão ali produzindo, mas não falta drogas, não falta recurso. Aquilo que eles estão praticando, eles continuam recebendo. Muitas vezes se endividam, não importa a forma, mas eles continuam conseguindo. Mas tenta alguém conseguir alguma coisa que seja boa. Tenta conseguir um remédio. Não é tão fácil. Aí fica difícil. Nem todo mundo ajuda, nem todo mundo se esforça, nem todo mundo dá um jeito. É muito mais fácil você conseguir estar no erro do que naquilo que é certo. Então ali, o diabo ele quer te ver caído. E quando ele vê a sua vida sendo cercada de bens, quando fala bens não é só financeiro, é de todas as formas, sua vida começa a melhorar, um casal começa a fazer planos, e eles dizem, nós vamos nos casar, vamos viver bem. Aí começa, o diabo já dá uma olhada, fala, eles estão felizes demais. Eu conversava outro dia com o moço, ele queria até que eu fosse fazer o casamento dele. Aí ele brincando, ele falou assim, você sabe, pastor, que eu sou feio, ele falou. E não é bonito mesmo não, viu, irmão? O homem é meio... E ele brincando. E ele falou, pastor, você lembra que eu não conseguia ninguém na minha vida? E era verdade, mano. Ele orava, fazia campanha, e me lembro que nunca dava certo. Ele falou, só que aí ele arrumou uma namorada, irmão. Pareceu uma moça lá de Deus, orou, olhou para ele, viu que ninguém conseguiu ver nele. Continua vendo, né? Até hoje. O que ninguém consegue ver. Só que ele falou, só que aí começou o problema. Ele falou assim, pastor, nunca apareceu tanto pretendente para ele igual naquela fase. Você vê que desgraça, como é que é? Nunca apareceu, mas agora começou a surgir. O que é aquilo ali? O diabo já deu uma olhada, irmão. Fala um pouquinho, ele está começando a ficar feliz demais, ela está começando a estar alegre demais. Essa pessoa está começando a estar bem demais. Você conseguiu um trabalho, você está indo feliz trabalhar, você está sendo elogiado por aqueles que estão numa posição acima. Daqui a pouco alguém já olha e fala assim, essa pessoa está muito folgada, já começa a criar. E aí você fala assim, pastor, é que a pessoa não vai com a minha cara. Não é que a pessoa não vai, o diabo ele vai tentar usar quem ele puder. Então ele vai tentar usar alguém que dá brecha para ele. É quando a pessoa começa a melhorar a casa dela, você compra uma geladeirinha, a sua queimou, você compra lá, outro já olha e fala assim, geladeira nova, né, vizinho? Aí você fala, queimou aquela, vou comprar uma outra. Deve ser cara essa, né? Você já vê, tem um dedo maligno ali, que já fica meio atrapalhando. Pastor, mas isso aí, o que tem de mal nisso? A intenção da qual a pessoa começou a olhar, já não é aquela intenção boa. E aquela energia ruim, aquele mal, aquela inveja, já começa a tocar na sua vida. O diabo, ele sabe como fazer as coisas. O casal começa a se dar mal, é contenda, briga, desavença, e você não sabe por que é. O demônio começou a tocar, porque você estava feliz demais, você estava fazendo planos, você estava começando a melhorar. A revolta dele era essa. Ele dizia ali, o Senhor tem cercado de bens a ele. Ele dizia a sua casa e tudo quanto tem, ou seja, a família, os filhos próximos, estava tendo união no meio deles, chamavam as irmãs, as mulheres eram meio deixadas de lado no passado, eles chamavam, tinha aquela convivência, e aquilo ali chamou a atenção do diabo. Ele não quer aquilo ali na tua vida. Só que em vez de as pessoas terem sabedoria, de saber entender que todas as vezes que algo de Deus começa a se cumprir na tua vida, coisas boas começam a chegar na sua vida, esse adversário, ele vai se levantar. E muitas vezes as pessoas não se preparam para isso.
elas acabam dormindo, elas acabam dando espaço, elas dão corda para aquilo ali. Não precisa nem de marcador não, Zacarias 3:1, vamos lá? Zacarias capítulo 3, versículo 1. A Bíblia fala que Satanás ele se põe à direita para se opor. Olha só ali. Posso ler? E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Você viu, a presença de Deus estava lá. Mas quem que apareceu também? Sempre aparece, né, irmãos? Ô pastor, eu não vejo Satanás. Você que pensa que não, mas está por toda parte. Ele falou para Deus, estou rodeando a terra e passeando por ela. Está no lugar que você trabalha, dentro da tua casa, nos lugares que ele pode chegar. Ele está ali observando. Ó, esse aqui está muito feliz, esse aqui está bem demais, a saúde dela está melhorando. Aí as pessoas já começam a se levantar contra a tua vida. E às vezes até dentro da casa mesmo. Começa a melhorar um pouquinho dentro da tua casa, você vê. Teu parente já começa a ficar meio enciumado. Família já começa a ficar enciumado. Pessoas que eram para torcer por você, não torce. Fica contra. E aí ele diz assim, ó. Estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava à sua mão direita. Para qual propósito? Para se lhe... O propósito do Satanás é sempre esse, se opor a você. O que está dando certo na tua vida? Ele quer tirar. O que está acontecendo de bom? Ele quer parar você. Só que eu não posso esperar as coisas ruins acontecerem para que eu tenha que tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma postura. E muitas vezes as pessoas só vão tomar uma atitude quando o Satanás já conseguiu aquilo que ele queria. Então eu sei que a minha casa está sendo abençoada por Deus, eu quero que a minha casa seja protegida. Eu não posso ficar ali esperando, eu tenho que antecipar. Você viu que a tua casa está sendo abençoada? Começa a orar por ela. Não espera o ruim chegar. Tem gente que a vida dela está bem, ela só vai começar a orar quando alguma coisa ruim acontece. Mas aí é tarde. Quando as coisas ruins estão acontecendo, é difícil para buscar. Quando a pessoa ela perde a saúde dela, é mais difícil para ela crer em Deus. Então eu tenho que buscar enquanto está tudo bem. Só que eu tenho que entender, o inimigo ele vai se opor, não é porque é você, pode ser na minha vida, na sua, foi na de Jó, foi na de Saul, foi na de todos, ele vai se levantar. Em algum momento, quando ele te vê bem, o alvo dele é impedir você de estar abençoado. Quando Jó, ele falou para Deus, perguntou para ele, o que você está fazendo? Ele falou assim, você cercou a vida dele, só que no 11 ele dizia assim, toca naquilo que ele tem, e veja se ele não te blasfema. Ou seja, o diabo, a vontade do diabo era que Deus retirasse, que Deus tocasse naquilo que já tinha feito pela vida de Jó. E aí Deus até permite ele, claro. Não é que Deus está permitindo nas nossas vidas, mas Deus só vai poder fazer algo para mim se eu realmente buscar a presença dele. E nem todo mundo busca. Às vezes o mundo está caindo, a pessoa está ali, não, vai melhorar, vai melhorar. Entenda, não adianta eu ficar contendendo com pessoas. A minha batalha é espiritual, a sua guerra é espiritual. O casamento não está dando certo, não adianta você ficar discutindo lá com o marido, com a esposa, com o filho, brigando. Você tem que entrar no mundo espiritual. Pera um pouquinho, Satanás, você está se opondo à minha vida. Então eu vou combater você. Mas não, ao invés de agir com sabedoria que a Bíblia nos ensina, nós ficamos ali, uns viram a cara com os outros, ou então fica aquela pirraça, troca de feira. É o que o diabo quer. Ele só quer isso mesmo, destruir o que você tem. A hora que está tudo destruído, aí ele sossega, porque agora você já perdeu. Mas o que eu tenho que fazer? Eu preciso antecipar. E aí a Bíblia fala de um homem que ele foi muito sábio. Esdras 8:21, vamos lá. A história de Esdras acontece quando os refugiados estavam voltando para a terra deles. Eles estavam refugiados, estavam praticamente ali como escravos fora.
E eles retornam para Jerusalém, só que eles retornam trazendo os tesouros. E o Esdra, ele começa num plano dele dividir lá os tesouros, né, para que eles levassem de volta para a casa do Senhor, de volta para Jerusalém. Só que o Esdra, ele foi um homem muito ousado. Ele sabia o Deus que ele servia. E aí, quando ele fala com o rei, ele fala para o rei o seguinte, ele fala: olha, o nosso Deus, ele é um Deus grande, um Deus poderoso. E quando você conhece a Deus, você fala realmente, você tem ousadia para falar. Amém? Só que chegou o dia deles partirem, bateu no coração dele aquela insegurança. Ele pensou: nós estamos levando riquezas de volta, porque quando eles foram liberados, irmãos, o interessante de Deus é isso. Eles não saíram ali de mãos vazias, eles estavam voltando como refugiados, mas trazendo tesouros. Amém? Para o recomeço. E aí bateu aquela insegurança. Só que ele tinha falado para o rei que eles não precisavam de ninguém, que Deus era suficiente para eles. Tem muita gente falando isso aí, só que não busca Deus. A pessoa diz: não, o meu Deus é maior do que qualquer coisa. Aí Deus dá uma olhada e fala assim: mas ele me chama de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Ele é meu Senhor então? Sim ou não? Não é. Se ele é meu Senhor, eu vou servi-lo. Se ele é meu Senhor, eu vou fazer o que ele está falando. Só que eu não pratico, aí não dá certo. E aí ele fala assim, o Esdra: ó, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus. Para quê, igreja? Para lhe pedirmos caminho direito. Para quem? Para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Os bens que eles estavam conseguindo levar de volta. Então você vê ali que a preocupação dele era com eles, com os filhos e com a fazenda, ou seja, com a tua casa, com aquilo que Deus tem te dado. Amém? E tem que ter a preocupação com você. Tem gente que não dá valor, não ora a Deus por si mesmo. Aí fica doente, não sabe por quê. Aí o dia que o mal acontece, fala: ai, eu sempre orei por todo mundo. Ora por você também. A Bíblia diz: será tu e toda a tua casa. Você tem que ser abençoado, mas você tem que buscar. E aí diz no 22, ó, ele falando ali, ó: por que me envergonhei de pedir ao rei o quê? Exércitos e cavaleiros para nos defenderem de quem? Do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus, ela é sobre todos os que o buscam para, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o... Eles falaram isso ao rei. Aí eles pensaram: agora nós vamos lá no rei falar que a gente está com medo de voltar para Jerusalém. E eles já sabiam, eles já previram na mente deles o seguinte: os inimigos no caminho vão se levantar. E isso você tem que ser ciente. Você melhora, vai se levantar. Você não tem nada, as pessoas até te ajudam, é verdade, elas te ajudam. Elas vão lá, faz uma coisinha aqui, outra ali, mas desde que você não melhora. Se você se alavancar, aí a casa cai. Enquanto você não significar nada, ninguém se importa. Mas se a sua vida melhorar um pouquinho, pode ter certeza, aquilo vai trazer problema. Só que esse homem era sábio, tinha uma visão melhor. E aí ele já pensou: pera um pouquinho, não vou pedir ao rei porque eu tenho vergonha, o exército. Mas ele falou: mas vamos clamar então a Deus. É o que você tem que fazer. Buscar pela tua família, jejuar pela tua família. Quando a gente olhou lá o livro de Jó, a Bíblia dizia que ele não sabia se os filhos tinham pecado ou não, mas ele começou a pensar: e se os meus filhos blasfemaram contra Deus? E aí ele foi buscar santificar os filhos, porque havia uma possibilidade. Então ele se antecipava. E mesmo assim Satanás quis tocar. Agora imagina se eu não busco, se eu não clamo, se eu não oro, se eu vejo a minha casa e falo: ah, já falei, pastor, já falei. Não, você tem que buscar, você tem que entrar numa batalha espiritual, você tem que combater aquele demônio da confusão que está dentro da tua casa. As coisas não estão dando certo, não estão se entendendo, tem demônio ali.
tem que ser quebrado. A tua vida está amarrada, não vai para frente, você não está conseguindo. Tem demônio ali. Pastor, não consigo melhorar minha vida. Você se esforça, trabalha, dá o teu sangue. Por que não vai melhorar? Cadê o resultado do trabalho comum? Porque tem alguma coisa além. Se tem alguma coisa além, eu vou alcançar na presença de Deus. E ele falou, espera um pouquinho. Se eu não posso pedir um exército, eu vou pedir então a Deus que nos guarda. E ele fez, olha lá. Pediu a Deus para guardar tudo, 23. Nós, pois o quê? Jejuamos e pedimos isso ao nosso. Agora guarda esse pedaço ali, ó. E moveu-se pelas nossas. Deus se move pelas tuas orações. Pastor, na minha vida Deus não está fazendo, porque não está tendo oração. Ele se move pelo quê? Pelas orações. Para ele se mover na minha vida, eu tenho que orar. Se eu orar, vai ter resultado. Mas às vezes eu fico lá, Deus, podia dar certo. Ele fez um jejum, ele clamou, ele foi buscar. E olha só a consequência disso. 31 versículo. Lê comigo, igreja. Partimos do rio Ahava no dia 12 de janeiro, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, ó. E livrou de quem? Da mão dos inimigos e dos que nos armavam. Ele antecipou. Ele sabia, vai ter cilada no caminho. Então Deus está me abençoando, as ciladas vão surgir. Ai, pastor, o casamentinho está dando certo. Cuidado. A pessoa olha para você, vê você feliz demais, já começa, está se achando com aquele ali, com aquela lá, daqui a pouco já começa. Quando você vê, já começa a atrapalhar a tua vida. Quando você vai ver, sua casa acaba. Destrói tua família, destrói teus filhos, destrói teu lar, coloca confusão, coloca inimizade. Você está indo bem no trabalho, começa a colocar aquela intriga, daqui a pouco você não quer mais trabalhar. Você fala, puxa vida, está vindo bem. Aí você acorda e fala, não vou mais, não quero mais ir, já quer mudar de novo. Você está recomeçando do zero de novo. E quando as coisas começam a melhorar, você vai de novo lá no buraco. Mas por que isso daí? Porque nós estamos antecipando. A Bíblia diz, ele falou, a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. E livrou-nos da mão dos nossos inimigos e dos que armavam ciladas no caminho. Se você clamar pela tua casa, se você jejuar, se você fazer o que Jó fazia, clamar, sacrificar pela tua casa, Deus vai se mover também pelas tuas orações e a boa mão dele vai estar sobre a tua vida. Deus vai te guardar, vai guardar os teus bens. Quando fala bem, aquilo que Deus te acrescenta, e vai guardar a tua família. Você vai ver que a tua casa vai estar protegida por Deus. Só que eu não posso esperar a casa cair para eu buscar a Deus. Eu tenho que buscar antes. Eu sei que Satanás está rodeando a terra. Então por que eu vou dar lugar para ele? Eu preciso me antecipar. Se assim eu fizer, a bênção de Deus vai estar comigo. Diga graças a Deus. Vamos orar então? Coloque-se de pé. Você vai clamar a Jesus agora. Deus se move pelas tuas orações. Se não tiver orações, não tem como Deus se mover. Pastor, não estou vendo nada. Fica tranquilo. Quando a cilada se levantar, Deus vai estar lá. Feche os seus olhos. Eleva seu pensamento até a presença de Deus. Talvez tem coisas na sua vida que não está dando certo. Talvez tem coisas na sua vida que você está percebendo que o diabo está ali. Você sabe que não é você. Às vezes alguma coisa tem tirado a tua paz, tem roubado a tua alegria. Você tinha vontade, você tinha ações, você queria vencer. Só que você percebe que tem alguma coisa já se opondo à tua vida. As coisas não estão funcionando como era para funcionar. As coisas estavam bem, ia dar certo. De repente aquela frieza na alma. Satanás estava ali do lado para se opor. Pede para Jesus agora do jeito que fez o Esdra. Fala, Jesus, faz na minha vida agora.
Fala para Ele: se mova na minha vida, como o Senhor se moveu, Pai, na vida de Esdra. Pede para Ele: Jesus, eu quero isso na minha vida. Eu quero também que o Senhor me livre nos caminhos, Pai, daqueles inimigos, daquele que nos arma ciladas. Não é do vizinho, não é daquele familiar, mas daquele demônio que às vezes até usa aquele familiar, que usa aquele parente, aquele ente, que faz você pensar: tudo é o diabo, tudo é o diabo. Claro que é o diabo, porque ele não quer te ver bem, ele não quer te ver prosperar, não quer ver você mudar de vida. Então vai se movendo agora na presença do Senhor em oração, vai clamando agora, vai pedindo a Ele agora as mãos dele sobre a tua casa. Aleluia. Quebra, Jesus. Começa a quebrar, Jesus, todas as barreiras que estão impedindo essa casa. Se coloca na presença de Deus agora, esposa. Se coloca agora, marido. Vai pedindo agora: Jesus, toca na minha casa, na minha família. Vai pedindo agora: Jesus, cerca eles, cerca a saúde deles. Fala para Ele: Deus, tira tudo aquilo que se torna uma ameaça, um perigo, a perseguição. Vai intercedendo agora. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Vai abençoando aquele homem. Vai dizendo: Jesus, abençoe o esposo, abençoe aonde ele estiver. Que aquilo que ele colocar as mãos, Deus, que seja abençoado. Ora pela tua esposa agora, Jesus. Cobre ela com o teu poder. Dá ela a sabedoria, o entendimento. Traz sobre ela, meu Deus, a capacidade. Oh, meu Deus, alguém está orando agora dizendo: Pai, tira toda a confusão, toda a guerra, toda a batalha, todo tipo de perseguição dentro daquela casa também, as contendas, as desavenças. Pai, nós não aceitamos mais nenhum tipo de afronta. Quando aquelas ciladas têm se levantado, Deus, nós queremos estar ali prontos para resistir. Meu Deus, nos colocamos agora numa batalha espiritual. Isso, meu irmão, você está numa guerra contra esses males. Começa a quebrar as garras do inimigo agora. Vai dizendo para ele: solta, meu filho. Manda soltar aquela depressão, manda soltar essa dor do teu corpo. Essa dor aí é uma cilada, essa enfermidade é uma cilada do inimigo. Vai mandando soltar agora aquele desânimo. Você perdeu a vontade de lutar. Vai dizendo: Jesus, eu não aceito isso, eu não aceito essa maldição sobre mim. Meu Deus, vai queimando agora, vai passando com o teu poder. E aonde houver um mal, uma maldição tocando naquela casa, aquele homem era de Jesus, ele está deixando, ele orava, ele está parando de orar, ela cria, agora ele não está crendo mais. Vai queimando agora, Jesus, vai destruindo agora todo o mal, toda maldição, toda opressão. Sai e saia em nome de Jesus. Oh, bênção de Deus, venha sobre cada vida. Meu Deus, que as suas boas mãos agora cubra ele, cubra ela, cubra a casa dela, Pai. Cubra aquele filho, Deus, que a saúde não está boa. Ora por ele, fala: Jesus, abençoa a minha casa também. Fala para Jesus: traz prosperidade, Deus. A Bíblia diz que a sua descendência seria poderosa na terra. A Bíblia diz que a descendência de um justo seria poderosa na face da terra. Jesus, faz a descendência desse povo ser abençoado, Pai. Meu Deus, faça vir o temor sobre cada um de nós, para que haja, meu Deus, aquela transformação, como aconteceu inclusive com o próprio Naamã, Deus, que o Senhor tirou ele lá daquela lepra, que o Senhor trouxe sobre ele, Jesus, a restauração. Como então o próprio Esdra declarava, Deus, que a boa mão do Senhor, Pai, esteve com eles para protegê-los. Proteja a tua casa, proteja a tua família agora. Vai dizendo: Jesus, alcança ele. Traz temor, traz salvação, Jesus. Oriana lamatere. Vai abençoando agora, Jesus. Vai derramando do teu poder. Enquanto você está clamando aqui, a presença de Deus está passando lá na tua casa, está tocando no teu familiar, está tocando naquele coração empedrado, destruído. Ele está colocando de pé aquele ente, aquele parente, aquele familiar. Ah, derrama, Senhor, derrama do teu poder, Jesus. Oh, aleluia, Pai, aleluia.
Glória a Deus. Amém. Pode se sentar mais uma vez. Que Deus abençoe a tua casa. Que a boa mão de Deus esteja sobre a tua família. Amém?